Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Comissões do Senado querem ouvir os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França para esclarecer a declaração que questionou a qualidade da carne dos países do Mercosul. Esse assunto também deve ser debatido na próxima reunião do Parlasul, que acontece agora em dezembro no Uruguai. Aqui ao meu lado está o presidente da representação brasileira do Parlasul, senador Nelsinho Trades. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os telespectadores e as redes sociais. Senador, já houve a retratação do CEO do Carrefour, mas foi uma declaração que pode trazer prejuízos, uma declaração considerada por vários parlamentares como muito grave. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a primeira fala dele foi muito mais forte do que a retratação, né? Então, a imagem da carne brasileira, que tem padrões de qualidade, que para poder competir no mercado, principalmente de fora, precisa ter sanidade, precisa ter todo um aparato de produção com mais alta tecnologia, e faz com que a gente tenha orgulho disso. Da noite para o dia, alguém vem e faz um comentário desse, que gera um estrago na imagem do Brasil, não só relativo à carne, mas também em relação a outros produtos do mercado do agro, que fez com que a gente tivesse a percepção de que, na verdade, o que tem de pano de fundo nessa história é um medo da competitividade do produto brasileiro, que com certeza deve ser melhor que o deles. Então, eles ficam criando essas situações para poder macular aquilo que, às duras penas, o setor produtivo brasileiro consegue produzir, consegue viabilizar, consegue exportar. Então, as reações que tiveram foram à altura, fortes, firmes, principalmente da classe empresarial relativa ao setor agro, e aqui no Senado algumas medidas foram tomadas, no sentido da gente poder dar oportunidade da oitiva de ouvir, através do embaixador da França no Brasil e dos responsáveis pelo Carrefour. Pois é, queria falar exatamente sobre isso. Estão convidados aí para vir o embaixador da França aqui no Brasil e os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França. Qual a importância, senador, do parlamento brasileiro se posicionar e de fazer esse debate, de trazer esse assunto aqui para essa casa? Olha, o que a gente notou com essa declaração infeliz, no mínimo infeliz, desastrosa, para não dizer? A gente notou que foi agredido o produtor rural brasileiro, aquele que, às duras penas, de sol a sol, trabalha para fazer com que o seu produto possa ser referenciado e garantido com padrão de qualidade para ser exportado. Então, além disso, foi-se cortada uma relação de comércio unilateralmente, sem prazo para você deixar quem fornece se planejar para isso. Então, isso causou um prejuízo muito grande. A questão de ser contraditório ao acordo de livre comércio entre o Brasil, entre o Mercosul, e o Brasil faz parte, e a União Europeia e a França faz parte, isso é legítimo da discussão de um parlamento. Até porque esse acordo, para quem não está compreendendo, para ele poder valer, depois que os executivos acertarem entre eles, tem que ter a aprovação do Congresso de cada país desse. Se um desses congressos falar, não, nós não concordamos, o acordo cai por água abaixo. E por que é importante fazer esse acordo? Porque a gente observa a política internacional e vê que há um crescimento exponencial em função até desses desencontros do mercado do continente asiático em cima da América do Sul. Então, as oportunidades que existem
elas estão sendo aproveitadas por quem quer realmente fazer acordos comerciais com a América do Sul, como é o caso a China e os países do continente asiático. Os Estados Unidos, com essa nova política que emergiu das urnas democraticamente, através da eleição do Trump, eles vão se fechar entre eles. O mercado vai ser estimulado para que eles possam, entre eles mesmos, fazer essa comercialização. Fortalecer o americano primeiro. Ora, se isso vai ser verdade, como está pintando que vai, nada mais do que natural para você se defender daquilo que você poderia estar fornecendo para os Estados Unidos, você tinha que unir o Mercosul com a União Europeia para fazer frente a essa situação, que infelizmente, pelo que a gente observou, não vai ser possível nesse curto prazo. Senador, esse deve ser um assunto que deve entrar aí na pauta do Parlasul, dia 9 de dezembro, lá em Montevidéu. Como que está a conversa com os outros parlamentares dos outros países que compõem o parlamento, que compõem o Mercosul? Muito boa a sua pergunta. Do mesmo jeito que a gente se sentiu ofendido, a palavra é essa, os parlamentares da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, também se sentiram, porque no primeiro momento falaram do Mercosul, aí depois especificaram para o Brasil. Então, com certeza o debate vai estar quente e acalorado no dia 9 de dezembro lá em Montevidéu. O senhor acha que ainda tem aí uma esperança, apesar de toda essa confusão em relação à França e o próprio parlamento francês já rejeitou o acordo, ainda tem alguma esperança de se fazer o acordo Brasil, União Europeia-Mercosul? Eu acho que é mais difícil agora. Sempre teve esse senão. Quantas vezes eu já vim aqui falar com você? Sim. Acordo de livre comércio, sempre a França é um empecilho. Na verdade, é o seguinte, eles têm medo da competitividade do produto agrícola brasileiro, que é melhor que o deles. A razão é simples. Então, eles ficam inventando coisa para poder fazer com que isso não ande para frente. O senhor falou, e vários senadores falaram também, inclusive essa foi uma pauta que uniu o governo e a oposição, inclusive. Não quer assinar o acordo, não quer fazer o acordo, tudo bem, mas não venha falar mal da nossa carne, não é isso? É verdade. É a mesma coisa a gente começar a falar mal do vinho francês. Falar mal dos produtos que eles têm. A troco do que nós vamos fazer isso? Não é por aí. Não quer celebrar o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia? Que o parlamento assim se manifeste de forma democrática, explicando que ali vai ser prejudicial à livre iniciativa do comércio local deles. Isso é aceitável e compreensível. Agora, colocar como pano de fundo uma imagem que poderá ter desdobramentos em outros produtos brasileiros, isso nós não vamos aceitar. Nós estamos aqui para defender o agro brasileiro e o setor produtivo do Brasil. Os próximos passos, então, serão ouvir esses representantes, o embaixador e debater o tema no Parlasul. Perfeitamente. Então, logo chegar de Montevidéu, nós estaremos aqui para te trazer as novidades. Então tá, senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E volte sempre. Obrigado, querida. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.